Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Quarta-feira, então é dia de live. Acredito que a partir da semana que vem eu já não vá fazer mais 3 lives por semana, tá? Tem sido bem pesado, um esquema de 3 lives semanais. Eu tenho sido bem guerreiro com isso, tenho me cansado bastante. Acho que eu vou ficar em 2 e depois eu vou diminuir um pouquinho mais. Vai ficar em uma por semana. Mas vamos esperar. Hoje a live é com Joana Russo, da Mitos Editora. A editora Mitos, que é uma editora que eu gosto muito. Então ela vem falar do mercado literário de quadrinho e toda essa parte, que é um mercado que agita bastante. É um mercado muito importante que a gente tem trabalhado muito também, é o mercado de quadrinho. A Mito trabalha com quadrinho importado. É um quadrinho belíssimo. Vamos esperar a galera aparecer aí. Opa! Vou chamar a Jo aqui. Enquanto isso o pessoal está entrando. Olá, Como vai, querida? Tudo bem? tudo jóia, Dan? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Tranquilo, tá perfeito. Maravilha. Deixa eu só acertar aqui a iluminação, ver se fica um pouco melhor. Nossa, cara, eu andei trocando de monitor. Mentira, eu meti a televisão. Tem não sei quantas polegadas aqui de monitor e você olha e você fala, cacete, eu vou ficar cego. Mas não é muito grande para ficar perto, assim, não? Ah, é que assim, quando você acaba trabalhando com imagem é mais fácil, né? Porque você consegue soltar. Como eu não tenho dois monitores e para fazer quebrado ficar ruim, foi na televisão mesmo, eu falei, Esse super computador que você vendeu metade da tua casa para comprar. aqui, pronto. Assim eu não fico cega. Aê, melhorou. Então, Joa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de vir conversar com a gente, Imagina. porque na verdade a gente começou, quando a gente idealizou as lives, Uhum, a ideia é mostrar para o público leitor, e era uma coisa que eu me colocava muito, sim. como é que funciona cada elo dessa cadeia literária para trazer um livro, para trazer um quadrinho para a mão deles, que muitas vezes eles não têm a mínima noção do quanto se trabalha por trás para Sim. poder deixar aquele livrozinho na mão dele, aquele quadrinho na mão dele, que às vezes ele reclama de preço, reclama de coisa, e não tem a mínima noção do mundaréu de gente que trabalha, das etapas, de tudo. Então, por isso que eu queria trazer você, que eu sei que você é uma pessoa que tem uma visão muito boa do mercado, muito boa do mercado de quadrinho também, e aí eu acho que é essencial trazer a tua visão. Então, se apresenta para a galera aí, o pessoal já deve estar chegando aí também agora. Ah, com certeza. Eu tô vendo subir aqui o pessoal, o rapaz do HQ Beerman. Eu não sei se você acompanha ele também, acho que vale a pena lá, o cara das cervejas, quadrinhos de cervejas. É legal também. Nem Maneiro, maneiro. ia gostar. Ainda É, mais que eu curto uma cerveja. então, acho que vocês vão ter bastante assunto para falar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Joana. Eu sou hoje diretora de marketing da Mitos Editora. Não entrei lá como isso, eu entrei lá como outra coisa. Foi muito louco, inclusive, como eu entrei, né, na editora. E hoje a gente trabalha fazendo um pouco de tudo. Faz um pouco de atendimento, faz um pouco de comercial, faz a parte de feira e evento, faz a parte de assistente editorial, enfim, faz de tudo. A gente funciona meio como Severino, né? Ainda mais que a Mitos ela não é uma empresa tão grande, ela não é uma editora com tantas pessoas assim. Às vezes o pessoal fica meio, né? Ah, mas é uma editora grande e tal, não sei o quê. Na verdade, não é tão grande quanto se imagina. Não é tão grande, isso eu seguro. A parte da produção mesmo, editorial, nós somos em 5 pessoas, né? Então, e mais os 2 diretores. Então, é o Ailton, que é o nosso coordenador de produção, o Júlio Oliveira, que é o nosso editor-chefe, o Tadeu,
que é editor adjunto, o Pedro, que é o cara da arte, que trabalha com a parte de Bonellis, eu, né? E aí tem o Dorival, que é a parte do editor-chefe de Bonelli, e o Elcio, que é o nosso diretor executivo. Certo. Então, isso se resume à equipe Mitos, que produz quadrinho Mitos, né? Aí tem a galera comercial e tem a galera da expedição. Aí acabou. Cara, mas talvez seja porque a Mitos tem assim, talvez por DNA de vocês, todos os quadrinhos de vocês são muito bonitos. Eu tenho alguns aqui, eu já deixei vários separados aqui, Uhum. inclusive alguns antigos, que eu comecei a recuperar umas caixas minhas que eu não abria há muito tempo. Olha Uhum. só o que eu fui recuperando aqui, ó. Nossa, cara, o Aranha. Isso é antigo, né? Sim, tem algum tempo. Outra parada que eu tenho aqui que é antiga. Olha só. Olha o Pô, tijolinho. Stars, cara. Ainda tinha gente que estava procurando Rising Stars na última feira de garagem. É mesmo? Nossa, isso Isso daí. aqui é uma baita história. Nossa. E aquele também, o Wanted, também, o pessoal procurou pra caramba, já é um pouquinho antigo também, já tem uma certa idade. Mas, pô, são títulos que a gente se orgulhou muito de publicar, né? Que, infelizmente, eles não têm capacidade para uma reimpressão. Mas é uma pena. Muita gente devia conhecer. Então, vou aproveitar esse teu gancho e vou querer que você explique para a galera que tem aquele pessoal que começa a acompanhar as editoras e aí, de repente, um título para e o cara fica todo triste. Pô, eu estava comprando, por que que parou? E o cara acha que vocês fizeram de sacanagem. E não é. Não. Eu acho que tem dois pontos que a gente pode conversar a respeito disso, né? O primeiro é de falar da impressão em si, até porque eu tô vendo os Hellboys atrás de você, e provavelmente vai Hoje, aparecer Hellboy, não. A minha a coleção reimpressão do... completa de Hellboy. Eu só não tenho os Omni, tá? Então, então, assim, vai aparecer alguém perguntando de Hellboy, então a gente vai falar sobre reimpressão, eu vou explicar. E o segundo ponto que é falar justamente do que acontece com os Gold Edition, que eu acho que é principalmente onde muita gente também vai querer saber. A gente tem algumas séries em andamento, né? Que seria Elric, Hacking, Elfos e Anões. Por que essas séries elas estão congeladas? Elric é o único que é o ponto fora da curva. Quando a gente fechou Elric, ele estava sendo produzido na França, tá? Ele não era uma série encerrada, pronta e tudo mais. Então a gente sabia que seria uma série em andamento e ela está sujeita a atrasos. Por que atrasou Elric tanto? Ah, vocês não vão trazer o segundo volume? O nosso volume brasileiro ele é composto por 2 edições, certo? Então cada edição nossa é uma dupla da francesa. E saiu a edição 3 lá, só que eles não fizeram a 4 ainda. Por quê? A equipe que estava trabalhando no Elric foi pro Conan, da Glenna. Entendeu? Então, assim, eles olharam e falaram, olha, vai sair. Só que francês não tem pressa. Então, assim, além da equipe estar com o Conan, assim, vai sair. Entendi. Deus, entendeu? É impressionante, né, cara? Elric já foi remarcado umas 3, 4 vezes para sair. Então, a situação de Elric sobre Hacking, eu esqueci de Oco, Elfos e Anões. Aqui é mais delicado. São séries que, assim, Hacking é esse aqui, né? Esse aqui Isso, eu comprei com vocês. Isso, esse mesmo. Eu tenho o 1 e tenho o 2. O 2 eu não li ainda. É sensacional. O 2 eu acho ele até mais pauleira que Isso o... aqui é punk, galera. Isso aqui é um negócio completamente louco, cara. Muito louco. E assim, é louco não só por causa da arte, mas por causa do roteiro, né? Porque o Pat O Mills roteiro, cara, aqui é o voou. seguinte: você morre e você vai para um. Se você for um filho da puta, você vai para um local que é o inverso da Terra em tudo. Sim, É muito louco isso, cara. Muito, muito louco. Você não tem noção. é muito bom. Hack é uma delícia. E essas séries, esse ano a gente tinha previsão para ter mais um volume de cada uma delas, de fato. Infelizmente não foi possível por causa da pandemia. Isso afetou muito o calendário, não só nosso, mas de praticamente acho que todas as editoras, né? Panini, Pipoca, Mino, Veneta, todas elas. E existe um segundo ponto. Essas séries, quando elas são longas, o risco de insucesso dela é muito alto.
Porque como o valor de compra do quadrinho, querendo ou não, ele é alto, mesmo com desconto, a pessoa, com o passar do tempo, acaba diminuindo muito a procura. Então, assim, o quadrinho francês no Brasil, ele já é uma coisa de nicho, né? E, infelizmente, no preço que se pratica, não só na Mits, mas em outras editoras, a gente tem outros exemplos aí que pode ser citado, acaba sendo caro. Acaba sendo um quadrinho para mais de 60, 70, 80 reais. Então, o ritmo de venda dele é diminuído, porque a demanda sobre o produto é pequena, tá? Então, assim, mas que você fala, mas vocês tiveram uma tiragem, sei lá, de 3.000 exemplares de elfos e venderam. Sim, mas o 2 já não vendeu tão bem quanto o 1. Entendeu? Então, além de você ter esse downgrade em cima de um volume do outro, você ainda lida com esse fato de ser uma coisa de nicho. E no Brasil, não só no Brasil, como no mercado internacional de forma geral, a primeira edição ela sempre vai vender mais. Então, é muito comum você tirar mais da primeira edição, porque você sabe que aquela edição vai vender. Só que a taxa de conversão para fidelidade, ela não é correspondente à taxa de venda. Entendeu? Entendi. A gente simplesmente vai comprar, mas não vai gostar, ou simplesmente não era aquilo que esperava, etc, etc, etc. E foi isso que aconteceu com o Oco, com elfos, com anões e tudo mais. Então, assim, existe a perspectiva de continuar publicando? Sim, existe, até porque a gente tem contrato. Mas não existe uma perspectiva disso ser concluído tão rápido, justamente por causa disso. O tempo de venda, da cauda longa de venda que a gente chama, é muito alto. Então, às vezes você tem 1 ano para liquidez desse tipo de produto, justamente por ser seriado, entendeu? Então, essa é uma questão. Provavelmente vai ter gente falando, ai, Next Man. Next Man, lembrando de outras coisas. Algumas tentativas, elas tiveram um fracasso muito sensível. Next Man foi uma dessas. Então, infelizmente, é um quadrinho em que, para você vender nos dias de hoje, você teria que ter uma tiragem muito grande para ter um preço mais achatado. Só que você não pode fazer isso, porque senão o risco do seu prejuízo é muito alto. Entendeu? Porque você não tem consumidor para isso, infelizmente. Então, isso é importante, né? Sim. Pode ser que venha um dia? Pode. Só que eu não sei quando, infelizmente. Entendi. Porque eu acho que eu tenho acompanhado as tuas lives, Joey, e você tem batido muito nessa tecla, né, da galera que reclama, mas você fala ao mesmo tempo para o público que, pessoal, eu preciso ter base de fã para poder ter uma base corrente de compra. É óbvio. Tem que se sustentar de alguma forma, obviamente. E vocês vendem quadrinhos, portanto, o REC é um quadrinho que eu imagino que esteja uma categoria de luxo, capa dura, formato enorme. Não é qualquer um que compra um quadrinho desse, porque sabe que tem uma estante linda para botar, entendeu? É diferente, por exemplo, do Júlia, do Tex, que são quadrinhos de linha, né? Que você já estão e você já tem base de fã. Tex, Júlia, Mágico Vento, Dylan Dog. Vocês têm base de fã para trabalhar esses quadrinhos, né? Sim. E não só isso, né? Existe. Não é só um problema da fanbase. O quadrinho hoje, o que a gente considera é o seguinte: depois de determinado valor, ele vira um investimento. Por quê? Ele acaba sendo bem durável. Então a pessoa não vai ter só para colecionar, ela vai ter aquilo para negociar mais adiante, eventualmente. Então, querendo ou não, acaba sendo investimento. Como investimento, considerando que ele vire um produto de investimento, você tem que considerar que esse produto, como produto de investimento, ele briga com outras coisas para subsistir, né? Então, ele briga com outras coisas do mesmo segmento e briga com outras coisas que são mais necessárias do que ele, né? Então, por exemplo, um quadrinho francês, ele sempre vai ser preterido quando tiver um quadrinho do Batman ou um quadrinho de herói. Por quê? Você tem todo um arcabouço midiático atrás disso que empurra a venda, né? Então, por mais que você tenha uma série, como por exemplo a Bonelli, que é uma coisa muito antiga, que já está na estrada há tanto tempo, comparando aí com Superman e Batman, né? Ela tem a venda? Tem. O tipo do público dela é diferente. O comportamento de aquisição do produto é diferente. Então, você nunca vai ter uma paridade em relação, por exemplo, à coisa de Panini. Entendeu? Então, entendi. Olha, o Petrucci aqui, o Jô, perguntou aqui, ó. Joana, quando sairá uma... Não, sairá uma edição padrão, Prime Edition do Zago?
Talvez, mas eu coloco esse talvez com várias ressalvas. Por quê? Isso vai depender muito do comportamento das vendas da série dos agroclássicos agora. Existem algumas propostas para os agro, principalmente para ano que vem, porque a gente sabe que os agro ano que vem faz 60 anos. Então, assim, teremos coisas especiais? Teremos. Vai ser uma versão Prime Edition? Não acredito que seja uma versão Prime Edition, mas haverá novidades. Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho, porque ainda é muito cedo para a gente falar nisso. Já tem gente perguntando do Mágico Vento também aqui. Ó. Quanto ao Mágico Vento, em formato italiano, irá continuar? Sim, continua normal. O Mágico Vento, na verdade, foi como Júlia. Vendeu pra caramba. Cara, Júlia é uma paixão que você me conquistou, cara. Impressionante. Tem aqui meus cinco voluminhos aqui, ó. Apaixonados por eles. Já saiu quantos mais de Júlia? Então, ele vai agora até o número 10. E já vamos dar um spoiler, né? Eu dou olho em você, tá, Ju? Até o 10, só tem até o 5, tá? Ó. Sim, senhor. Tá bom? Júlia Isso aqui é uma paixão, sem brincadeira. Isso aqui eu prefiro ler isso aqui do que ver uma série da Netflix. Sem brincadeira. Delicioso demais. O pessoal até comenta, né, que Júlia podia virar série da Netflix, né? Mas facilmente. Mas, porra, eu não sei porque não fizeram ainda, cara. Netflix, você tem que falar com a Bonelli, Netflix. E ela tem uma cara assim, uma cara de série da década de 80, sabe? Aquela série gostosa, tranquila. Porra, é muito bom, cara. Então, e tô vendo o pessoal falando, né? Vou atrás de Júlia, só que tô sem grana no momento. Aproveita! Os primeiros 5 números estão em promoção lá no site da Mitos, porque a gente tá querendo expandir a nossa fanbase e vai ter coisa nova. Vai ter um acordo aqui que nós fizemos, que vocês vão poder aproveitar para pagar mais barato também. Vamos ter surpresas, galera. Essa mulher não para, não. Não. Essa mulher, a cabeça dela fica pensando 24 horas por dia. É impressionante, cara. É separativa, cara. Mas é demais. Impressionante. Você não tem noção. Faltando 5 minutos para ela começar, a gente estava aqui batendo papo e ela inventando história. Mas leitor quer coisa. A gente tem que dar as coisas para eles. Exatamente. Agora, ô Jô, uma coisa que é engraçada, a gente vem batendo aqui nas lives, e eu acho que é importante com você, porque você traz com a Mitos um quadrinho europeu que é lindíssimo, tá? Você traz material americano também, que não é um material clássico DC e Marvel, você traz um material completamente por fora, mas tem uma galera que ainda tem preconceito com quadrinho. E eu sou um cara amante de quadrinho e falo que isso é uma besteira. Quadrinho é uma literatura tão válida quanto qualquer livro, entendeu? É assim. Para você considerar que o quadrinho ele ainda é marginalizado no Brasil, você tem que puxar um pouquinho a cultura do nosso povo. E quando eu digo a cultura do nosso povo é o seguinte: em países desenvolvidos ou que tiveram uma forma diferenciada de colonização, e aí nós vamos remeter lá a Mil e Guaraná com rolha. Então, assim, Brasil foi uma colônia extrativista, né? Então, a nossa formatação sociocultural foi baseada em cima disso. Infelizmente, a nossa base cultural, ela é fraca, né? E, assim, se você pega o comportamento de um leitor ordinário, quando eu digo ordinário, é um leitor médio, aqui no Brasil, é completamente diferente de um leitor médio europeu. Porque a base deles, para você ter uma ideia, na França, você tem séries de quadrinhos sobre os papas. Você tem séries específicas de nicho. Porque na França, na Itália e em outros países ali do eixo franco-belga, eles encaram o quadrinho como um complemento literário. Então, eles usam isso de forma, inclusive, didática. Aqui no Brasil e em países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, que a gente chama, infelizmente, o quadrinho ele acabava sendo utilizado como que uma rota de fuga, uma coisa mais para ocupar criança, alguma coisa mais para... vamos ajudar na primeira infância, só e para por ali. É um livrinho de atividades, acessórios. É uma coisa que a gente vai comprar aqui, vai ler e vai jogar fora e vai dispensar. Então, o quadrinho ele foi muito marginalizado nesse sentido. Não só
das pessoas ainda olharem e falarem, um quadrinho é coisa de criança, como olharem e falarem, quadrinho não é coisa de mulher. Né? Tem essa parte dupla da análise. E mesmo quando você pega, quando saem aqueles estudos falando, o brasileiro hoje ele lê mais. O problema é a qualidade da leitura do brasileiro, né? Quando você começa a olhar quais são os livros que estão no top de venda, você se preocupa um pouco. Não estou falando que um livro de autoajuda não seja bom, não é isso. Mas considerando a vasta base literária que a gente tem, é muito carente que se tenha só esse tipo de livro entre os 10 mais vendidos, por exemplo. Entendeu? É bem ruim mesmo. Exato. Então, isso é um problema que já vem de muitos anos, que vem de uma constituição de base sociocultural. Como se muda isso? É um pouco delicado. O primeiro é você tornando as pessoas mais críticas e mais sensíveis, mais cabeças abertas a consumirem coisas diferenciadas, que não só uma mídia visual, né? Sim. E você fazendo com que elas tenham mais oportunidade de ver que um quadrinho, apesar dele ser algo que seja um desenho, ele tem uma carga literária dentro dele que não é um livro, mas equipara-se a um livro, né? Então, com certeza, total. Exato. Total. Um quadrinho, então, assim, o quadrinho é importante para a primeira infância, porque ela vai ter um desenvolvimento cognitivo de uma criança, é mais fácil para ela assimilar figuras com palavras. Só que, assim, não só por isso. Os quadrinhos, eles estimulam a dicção, a riqueza de vocabulário, ao português. Então, é uma ferramenta um pouco mais fluida que o livro. É uma porta de entrada para os livros. Às vezes, uma pessoa que não é habituada à leitura quer migrar e não consegue. Então, você pode introduzir o quadrinho com ela. Com certeza. E quadrinho tem de tudo. Tem infanto-juvenil, tem mangá, tem mangaka, tem italiano, tem francês, tem americano, tem de heróis, tem de tudo. Então, tem erótico, tem de guerra, tem... Porra. O universo dos quadrinhos é tão vasto quanto o literário, né? Então, guardadas as devidas proporções, mesmo que uma pessoa fale, eu gosto apenas de livros, existem quadrinhos que a gente chama de quadrinhos de introdução. Um dos que é quadrinho de introdução, e eu sempre recomendo, é o Jane, que saiu pela editora Pipoca e Nanquim. Por quê? O Jane é uma adaptação de uma obra literária muito bem feita, docemente produzida, entendeu? Então é uma coisa mais fácil para quem está querendo vir. Mais palatável, né? Para o cara pegar de primeira e poder começar a ter o hábito, né? Então, existem quadrinhos de transição. Então, por quê? Romance é um gênero muito consumido no Brasil. Então, você pode introduzir esses quadrinhos que são pontos de contato entre uma obra e outra para fazer com que a pessoa comece a se interessar por esse tipo de mídia. Então, existe todo um trabalho por trás que você tem que fazer para você ter das pessoas que elas vejam o quadrinho como algo que complemente a leitura. Não como seja apenas um passatempo relegado à criança ou vagabundo. Que não é isso, e a gente sabe, entendeu? Sim. Seria um mercado que, apesar de diminuto, ele é aquecido, né? Ele tem os seus altos e baixos, mas ele é constante. Entendi. Cara, Júlia, Jô, chamei de Júlia, cara. Eu só tô com Júlia na cabeça, que eu te cobrei. A Júlia aqui, galera, ó. Isso aqui não deixem de ler, tá? Isso aqui é muito bom. E o mais legal é que nessa história aqui, que é uma coisa que eu acabei de me lembrar, que eu acho que é por isso que eu tava com Júlia na cabeça, e eu acho que é uma característica do quadrinho italiano, os personagens são desenhados em cima de atores americanos. Isso é um barato. Aí eu comecei agora eu fico procurando para descobrir quem é quem, sacou? Tem uns que são meio fáceis, mas outros não. Outros são mais complicados de você achar referência. Isso aqui é uma delícia. Mas, Jô, nessa brincadeira, ainda na linha do quadrinho ser ou não infantil, né? Eu acho que no Brasil ele realmente ganhou essa marca infantilizada, que eu acho que está mudando, porque eu vou nos eventos e eu vejo muita gente comprando quadrinho, muita gente comprando quadrinhos, seja quadrinhos como os da Mitos, que são quadrinhos estrangeiros, quadrinhos lindos, quadrinhos nacionais, muita gente comprando independente. E outra coisa que eu vejo muitas mulheres comprando quadrinho. Sim. Isso eu acho sensacional, porque quebra esse paradigma do nerd homem, né? Que está ali, cis, homem, que
ficar comprando quadrinho, aquele nerdzão clássico, que eu acho que não existe mais. Esse cara não domina mais o mercado. Sim. É justamente por causa dessa progressão de mercado, né? Hoje em dia, com o avanço da internet, a popularização das redes sociais e tudo mais, é muito mais fácil você mostrar para as pessoas que existem outras pessoas com interesses em comum, né? E que são bem-vindas em determinadas comunidades. Então, automaticamente as pessoas começam a se sentir mais confortáveis. Então, assim como adultos que gostam de determinados quadrinhos, como mulheres que também gostem de quadrinhos. E aí de uma variedade, infinidade, não só de quadrinhos como de jogos, né? Então, A Ola Mundo aqui, a Ola Mundo Geek aqui, botou aqui, ó, Girl Power. Mulheres nerds no poder. Eu também acho, cara. Eu acho que tem que ser. Eu tenho uma pena que a minha filha não curte ler, cara. ai, que Queria dó! muito que ela devorasse isso aqui, cara. Ai, que dó! Ó, tem tempo, né? Ó, ainda tem chão. Quem sabe ela não se converte. Leitura é um gosto adquirido, né? Você tem que fazer disso um hábito para poder se encantar. Então, e nesses eventos, quando você vê essas pessoas vindo, né, e tendo essa busca de se expor, é bacana, porque isso acaba fomentando outras pessoas também a chegar na mesma proposta. Eu, por trabalhar nessa parte, né, de captação comercial e tudo mais, é bacana porque você começa a verificar como é o comportamento de procura por título. Uma coisa muito impressionante, por exemplo, tem muitas mulheres que compram Tex e começaram a aparecer do nada. Legal. Que Essa maneiro. sim, muitas. E elas vieram E com se você me falasse que Texas, eu iria imaginar um público masculino. Ele a sua, assim, de 70 a 75, 76% é masculino, acima dos 40 anos. Mas o que a gente ficou impressionado, que com algumas séries mais renovadas, como o Tex Willer, acabou trazendo de 20 a 35 anos e mulheres. Então, As Grandes Aventuras de Tex Willer, que é uma pegada mais jovem, uma outra proposta, é uma repaginação. Então, tem vindo esse novo público. A gente está começando a conseguir reciclar, que isso também é uma preocupação no mercado editorial. Com certeza. Um título, mas você precisa de renovação. A Bonelli começou a sentir isso, por isso que ela começou a trazer essas coisas. Outra vez perguntaram, né? Por que Batman renova tanto público? Porque, bicho, Batman tem Reborn, tem reboot, tem... Tem reboot do reboot do reboot. É a ribimboca da parafuseta. Você olha e você É fala, impressionante. de tudo. Então, embora ele tenha mais essa maleabilidade. Mas os outros mercados, principalmente o italiano, que é um pouco mais tradicionalista com seus personagens, ele começou a perceber que se ele não fizesse esse tipo de coisa, ele teria problema, né? Então Com foi aí certeza. a proposta da Tex Willer, veio a proposta de uma primeira, segunda, terceira, quarta estampa, né? Que é para você continuar injetando material no mercado, junto com o clássico, e criar esse interesse. Aí também veio as Tex Graphic Novel, que são artistas convidados, se tem mais liberdade de desenhar o Tex, se tem mais liberdade de roteiro, você não precisa seguir... Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Você vê vários artistas trabalhando, muitos são muito parecidos. O que eu li de Tex, eu achei vários parecidos, mas você começa a perceber que um ou outro já sai do padrão, já muda um traço, Eu achei isso bem interessante no que eu li de Tex. Sim. O Tex, a gente vai falar dele, mas Zagor também é assim. Em regra, os personagens da Bonelli, todos eles, existe um padrão gráfico a ser seguido. Então, padrão de perfil, padrão de pose, padrão de traço. Então, assim, o artista ele tem a liberdade do traço dele, mas ele precisa seguir certos parâmetros para manter as características do personagem, entendeu? E isso acaba se refletindo numa linearidade muito grande, inclusive em cima de roteiro, né? Porque por ele ter um traquejo já pronto, você acaba tendo que seguir um roteiro também assimilado àquilo. Então, tem todas essas nuances. Então, nessa parte do Tex Willer, da Tex Graphic Novel, e até mesmo dos Tex Zones, que são aqueles gigantes que a gente publica, tá? Agora no número vai sair o 35, ele tem essa liberdade. Então, você consegue ter uma coisa mais renovada de roteiro, alguma coisa mais arejada, de repente uma coisa mais violenta, entendeu? Aí eu vou te perguntar agora, porque você falou de repaginar, deixa eu pegar aqui, que eu acho que temos de mostrar isso. Diga. Você falou de repaginada e eu trago um personagem que eu já te falei que eu sou apaixonado, estou lendo todos aqueles que você me passou, Fantasma.
Fantástico. Amo de paixão porque eu era moleque e meu pai lia isso e ele era moleque lendo isso, me ensinou a ler e me mostrava muito disso. E o Fantasma está repaginado e muito maneiro. No Fantasma. Eles atualizaram muito o Fantasma, cara. Ele teve uma renovação boa. Há quem acabe gostando mais da versão clássica ainda, né? Mas eles tiveram que trazer essa parte mais, vamos dizer, herói americano à tona. Quando eu digo herói americano, eu tô falando Batman, Superman, Ferro, Escambau. Para você conseguir dar uma concretada no personagem, porque senão acaba perdendo. Por mais que o clássico seja muito bom e seja muito legal, e a gente tenha grandes nomes, como o do Jin Aparo, né, Lifalk, que é outro monstro e tudo mais, é datado, né? É datado. É um material que, com o passar do tempo, ele vai acabar perdendo interesse. Por mais que Não, você... e esse atual, eu vou te falar, eu adoro o material datado, porque na verdade é uma questão emotiva. Eu leio lembrando de uma infância, tem toda uma questão sentimental envolvida. Agora, esse novo, nossa, muito maneiro. As aventuras são rápidas, são Mas roteiros bem criados, atuais, fala de terrorismo, fala o próprio fantasma lutando contra a gente que faz tráfico de pessoas. Cara, muito maneiro, cara. Muito legal mesmo. então, existe essa reciclagem, né? Precisa dessa reciclagem de roteiro para você conseguir manter o personagem por mais tempo em banca. Por isso que a gente A fala. Júlia foi reciclada, não, né? Não é que ela foi reciclada. A Júlia, ela é mais atual. Da Bonelli, tem séries que são mais atualizadas. Então, Morgan Lost, porque a proposta dele é ser assim, tá saindo pela editora 85. Aliás, galera, se vocês tiverem oportunidade, comprem, tá? Apesar do pessoal falar, você vai dar recomendação de outra editora. Cara, esquece isso. É bom, compra. Ponto. Morgan Lost é sensacional. Isso eu acho um barato seu jogo. Você não Não, não se tem. cala por causa disso, cara. Cara, eu sou leitora. Por mais que eu trabalhe na Mitos, eu também leio. Então, assim, se vocês querem um quadrinho diferente, que tem uma proposta também um pouco mais adulta, Morgan Lost é legal para conhecer. Então, Morgan Lost, Júlia, o próprio Dylan Dog. Depois, na nova fase, o Dylan Dog teve ruptura, né? Que é a nova que a gente está publicando. São personagens que, por si, permitem uma renovação de roteiro, sem você precisar mexer muito, né? A Júlia, por exemplo, numa das últimas edições, trata sobre tráfico de pessoas. Ela vai falar sobre adoção internacional, entendeu? Então, são coisas mais atualizadas, são coisas mais atentas ao nosso mundo. São assuntos que a gente está tratando hoje em dia, né? Sim, exatamente. Então, eles são... Apesar que eu acho Júlia, por exemplo, ela fala a forma como ela é criada, tanto ela quanto o material humano de personagens coadjuvantes da série é muito bom. Sim. É muito. Você se identifica muito. E você começa a perceber, pô, eu tenho uma tia que é assim, eu tenho um amigo que é assado, sabe? É um barato isso, eu acho bem legal. O que eu gosto mais do quadrinho europeu, eu tô falando em geral, mas principalmente da Bonelli, né? É porque é a prova de que para você ter um bom quadrinho, você não precisa de estereotipagem feminina ou masculina, né? E você não precisa de um roteiro heróico. Então, a Júlia, por exemplo, é um roteiro de dia a dia. Se Ela você não for... tem nada de heroína, ela na verdade é uma pessoa que está sendo levada no limite e se coloca porque não tem mais ninguém. Exatamente. Então, assim, existe o lado de contato mais cotidiano desses personagens que torna o roteiro melhor para você ler, para você ter. Por isso que a gente fala que Júlia também é um quadrinho de transição. Muita gente que gosta de livro pode começar por quadrinho por Júlia. Porque ela tem esse ponto, ela é um romance, ela tem aquelas questões íntimas que personagens de romance têm, né? Só que ela é um quadrinho, ela é ilustrado. Então, ela É. é um livro ilustrado, porque apesar das cenas de ação e tudo mais, ela debate com ela mesma, né? Então ela pensa, ela externa aquilo de alguma forma. Então você acaba se envolvendo com o quadrinho assim como você se envolve com o livro. E ela traz muitas questões do universo feminino, né? Dos medos das mulheres, Traz. dúvidas, se ela é capaz, se não é, e enfrentar a própria Júlia para mostrar para si mesma que ela é capaz.
Eu achei isso tão legal, cara. É um quadrinho que ensina tanto, sabe? Devia ser assim, é por isso que eu faço questão de resenhar, porque eu acho que é muito gostoso de ler e tem tantos ensinamentos bons, cara. Sim. Júlia foi muito gostoso quando a gente finalmente conseguiu trazer ela em formato italiano, porque quando eu comecei a trabalhar com ela, eu falei, cara, é o primeiro que a gente pode ter assim um sucesso enorme, né? Então, quando vieram as aprovações, foi uma satisfação sem tamanho. Adoro E é trabalhar. engraçado. É diferente, como você falou, do Requiem, né, do Hacker, que é um quadrinho que não é para quem está começando. Não, Isso aqui é para galera que já é hardcore de quadrinho. sim. É para uma galera que gosta de arte, é para uma galera que gosta de uma coisa meio steampunk, é uma galera que curte eventualmente Drácula, entendeu? Porque tá cheio de referências desse tipo de coisa. É uma galera que curte um negócio mais dark, mais pesado, sangue, violência, sexo e rock and roll. Aí é pra esse tipo de gente. Uma arte hiper detalhista que você fica meio até tonto cada página. Impressionante. Sim, sim. É porque o Olivier Ledroit, ele é um dos mais fascinantes desenhistas que eu tenho conhecimento. Nossa, o Ledroit, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, cara, esse cara é inumano. Ah, se você começa a olhar o fundo da página, lá no última coluna da última torre do negócio que tá a não sei quantos metros de distância, você começa a olhar e fala, caralho, cara, tem janela naquilo. E a janela tem uma borda que é decorada. Você vai falar, que? Impressionante. É uma coisa de louco mesmo o quadrinho dele, cara. Agora vamos falar do meu querido, que é o meu querido. Eu sou apaixonado, cara. Helba. Eu sou apaixonado. Hellboy, sem brincadeira. Cara, isso aqui é uma paixão que eu já faço há anos, muito antes de blog, muito antes de tudo. Eu comprei isso aqui há pouco tempo, adorei ler isso aqui. Não sabia que era desse tamanhão, gigante. Não cabe na minha estante. Não cabe Muito nem obrigado. ninguém, fica tranquilo. Eu vou ter que comprar uma estante nova. Muito obrigado. A gente tá ajudando você pela casa, cara. Porra, vocês estão ajudando os marceneiros. Eu acho muito legal isso. Eu acho uma barata. Mas eu Sustentável. adorei. Adorei essa edição de ouro. Agora, Hellboy é de uma paixão. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Eu, por exemplo, tenho muita coisa. Vale a pena para um cara como eu comprar os Omnibus? Qual é a tua dica? É o seguinte, pra quem já tem a coleção histórica, a menos que você seja verme, vale a pena você ter os ônibus, Não né? vou ouvir então, não. Melhor não ouvir. Tapa os ouvidos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Assim, a proposta do ônibus é justamente o quê? Muita gente reclamava de que não sabia exatamente qual era a cânone do Hellboy, né? E por que não fazermos, então, a organização que a Dark Horse fez? Foi aí que veio a ideia de vir os ônibus. Então, para quem ainda tem dúvida, 4 ônibus, 4 volumes, eles reúnem a cânone do Hellboy, tá? Então, depois da fase do BPDP, né? Ele saindo do BPDP já para independente. Não adianta falar que é spoiler porque existe um volume com essa porra desse nome. A morte de Hellboy e depois ele no inferno, certo? Essa é Aqui, vou até pegar o bicho. exato. Que é pra vocês verem que eu não tô dando spoiler. O nome do volume era A Morte de Hellboy, tá? Opa, deixa eu tampar aqui para ninguém ver. Olha o tamanho do bicho, galera. É indigesto isso aqui. Então, mas eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores arcos. A Morte é um dos mais fodas que Pô, tem. é sensacional. É muito louco. Sensacional. Então, assim, por isso que a parte de quem já tem as históricas, a menos que vocês queiram organizar a cânone, é bacana ter. Por quê? O que essa edição tem de diferente? Na verdade, ela tem, no fim, os sketches do Mike, que não tem nas edições históricas. É só isso. Para quem tá chegando agora, para quem tá começando, é mais legal os ônibus, justamente porque vai pegar a história certinha dele e depois você começa a abrir. Hellboy, a princípio, ele não tem problema de cronologia, apesar de tudo. Por quê? O Mike, quando criou, foi meio, vamos criar aqui, vamos fazer um aqui, um insert ali, tá total. Então, em regra, se você quer começar a ler Hellboy, dá pra você começar por qualquer lado. Dá pra você começar por BPDP, dá pra você começar por Inferno na Terra, dá pra você começar com ele no Inferno,
o que você quiser pegar de material de Hellboy, dá pra você ler, certo? Qual é a expectativa de Hellboy? Depois dessas 4, aí sim é uma geral, inclusive pra galera, porque teremos os 2 volumes das Short Stories. Então vem mais 2 ônibus para 2021, que são as Short Stories do Hellboy. Mas aí eu tenho também, né? Fala, Algumas... por favor, não posso mais gastar dinheiro, por favor. Eu não vou falar mais, então, deixa pra lá. Agora, lá fora, eu já te perguntei isso, a gente batendo papo, mas é bom pra galera saber. Lá fora, o universo do Hellboy é um negócio que já explodiu, expandiu. Cara, você tem Abe Sapien tendo o título só dele Sim. e outros personagens. Você tem spin-off, você tem prequel, você tem a Praga dos Sapos, você tem sagas de BPDP completa, você tem... Cara, é tudo. De novo, por algum motivo, que eu ainda desconheço, mas eu quero muito entender um dia, BPDP não vende tão bem quanto Hellboy. Não adianta. Cara, juro, quem nos ouve, pelo amor de Deus, para agora. Não vende. PPDP é bom demais, cara. É absurdamente bom, cara. Eu Ainda mais se você é fã de terror, fã de Arthur Machen, Lovecraft. É muito, muito cravado ali em cima, cara. Porra, eu fico louco. Eu fico louco, cara. E assim, o interessante, o que eu gosto na parte do BPDP é que o contexto militar dele é muito maior. Porque como o Hellboy ainda não estava em atividade 100%, o aparato militar que era utilizado para as missões era muito maior. Então tem toda aquela parte política militar, social, que você tem nas histórias, além da ação do Hellboy. Então, E aquele pós-guerra, logo que a guerra termina, começa aquela loucura de pós-guerra e tá ali o pai dele desesperado em cima de descobrir coisas novas. E que personagens, cara. e não só isso, né? Tem a corrida pela ciência. No BPDP é onde você mais vê a corrida pelo avanço tecnológico, né? Porque Sim. o professor Brum tá atrás disso o tempo todo, né? Então, tem todas essas questões. Eu acho uma dó o BPDP ele não ter tanta aceitação quanto o Hellboy. Para nós é um mistério isso. Lá fora, apesar de ter todas essas coisas de BPDP que você possa imaginar, também a Dark Horse se reporta que BPDP vende menos que Hellboy, não adianta. E a gente espera que o comportamento disso dê uma modificada, porque é tão bom quanto. E é um título muito gostoso de ser lido. Muito. Eu vou te falar que eu não senti falta nenhuma de não ter o Hellboy no título. Eu Muita li gente. DPDP 47, 48, nossa, Sim. que maravilha. Então, e para quem está querendo começar e é apegado em cânone, galera, vai atrás do BPDP Origins Volume 1. A gente teve reimpressão recente, né? Tem alguns exemplares ainda à venda. Periodicamente ele deve voltar à venda. Garante já o BPDP Origins Volume 2. Tem o BPDP 1952, 53 e 54 que estão à venda. Vocês podem ler. Que são maravilhosos. Puta Juízo merda. 1 de história. Dá para vocês lerem nessa sequência e depois irem voltando. Já vai garantindo esses exemplares e depois para vocês irem adquirindo ônibus. Muita gente vai perguntar, mas não tem mais o Hellboy Omnibus Volume 1 para fazer. Vocês vão reimprimir? No momento, não, porque esse ano a gente simplesmente acabou com a política de reimpressão. Não dá. Tá fora da realidade. Fazer isso agora é um risco muito grande de você tomar um tombo violento. Mas para 2021, voltaremos a conversar a respeito disso, porque Hellboy foi um sucesso muito grande. A gente ficou muito contente com o resultado. Então, assim, a gente tem planos no futuro para ele. Mas agora tá completamente descartado, não tem condição. Ô, Jô, os Ziggs que apoiam vocês estão fazendo um trabalho legal em cima do Hellboy? Porque eu acho que esse seria o melhor caminho agora para Sim. movimentar essa base de fã, cara. Sim. Todos os nossos parceiros, né, na verdade, o que sempre eles falam bastante é de apoio ao Hellboy, é do material. Então, assim, a gente tem bastante divulgação. Eles também estão fazendo bastante esforço divulgando o BPDP, justamente para aumentar, para o pessoal ficar mais curioso e tudo mais. Eu vi que passou uma pergunta aí sobre se BPDP vai sair em ônibus, né? Saiu o quê? Foi o Petrucci que fez. Isso. O BPDP, na verdade, o Origins, ele já é um ônibus, né? O Origins Volume 1 e Volume 2, eles são ônibus, então eles não vão sair novamente, tá? Sim.
Mas vocês têm intenção de publicar, por exemplo, A Praga dos Sapos? Tem intenção, a gente tem. Se isso vai acontecer, a gente ainda não pode garantir. Tudo vai depender de como as sagas específicas de BPDP vão sair. Tá? A gente continua trabalhando para ter uma boa saída. Aumentou um pouco, tá tendo mais procura, isso deixa a gente feliz, mas ainda não uma procura a ponto de falar, vamos lançar a porra toda. Então... Quer dizer, depende ainda muito da nossa divulgação como leitor para trazer mais público. E eu vou te falar, eu tô com 2 meus originais aqui, o volume 1 e o volume 2, emprestados, porque eu sou o maluco desses que empresta o livro. Eu empresto. O cara foi marcado, jurado, se ele não voltar, morreu. Mas eu empresto. E aí, fazer o quê, cara? Eu tenho que fazer esses caras gostarem disso. E agora saiu o jogo do Hellboy. Sim. O cara que eu emprestei, ele falou, Daniel, não... saiu o jogo de tabuleiro do Hellboy, o que eu faço? Eu falei, tá aqui o volume 1 e o volume 2, lê que você vai curtir. Aí ele já falou pra mim assim, porra, cara, já li, agora eu comprei a expansão do jogo tabuleiro que vem vampiro. Tem vampiro no Hellboy? Eu falei, você tem de ler BPDP. Aí você vai descobrir uma vampirada bizarra no final da guerra. Aí o cara, é mesmo? Eu falei, é. Então a gente tem de unir essas paradas, entendeu? Sim. Então, porque isso faz o cara querer ler. Sim. E eu comentei isso em outras lives, em outros bate-papos. É o seguinte, você pode ter o marketing que for, você pode ser editora que você for, você pode ter os seguidores que você tiver. Mas o que vai determinar o sucesso do seu produto não é o fã cativo. É o que o fã cativo fala. Porque é ele que vai ser capaz de converter aquele que não conhece em alguém que passe a gostar do seu produto também. Vender quadrinho e vender livro não é que nem vender roupa. Não é você ir na Arara, pegar e falar, vou comprar esse aqui. Vender quadrinho pelo preço, vender livro pelo preço, é você ter alguém, ouvir de alguém falando, olha, isso aqui é bom porque isso aqui remete a tal coisa, tal coisa, tal coisa, tem um roteiro assim, assim, assado, e a arte é linda. Por que você não experimenta? Entendeu? Fulano também gosta, etc, etc, etc. Então, assim, a melhor coisa que existe para o livro, para a literatura de forma geral, é o boca a boca. Eu acho que você me deu um motivo para eu comprar o Omnibus, porque eu tenho uma vontade muito doida de ajudar o Hellboy. Eu acho que é uma literatura muito boa. E ele é cercado de coisas. Cara, quem lê Hellboy, pega cada título, tem uma seção de extras, tem um prefácio maravilhoso, tem a seção de extras que é fenomenal. As notas, cara, dá para fazer estudo dentro de cada coisa. Se você parar em cada volume, você pode começar a estudar história antiga, cara. É a lenda de não sei o quê, o Deus não sei o que lá, que está perdido, esquecido. Eu acho absurdo aquilo, cara. E Hellboy ele é muito embasado também no ocultismo, né? Então, existe essa parte de lidar com o oculto, de estudar o oculto, de entender o oculto. Então, porra, assim, não é brincadeira, não é coisa de criança. Não é uma história, por exemplo, da Turma da Mônica. Não desmerecendo, mas são coisas distintas. Não é um gibi de Turma da Mônica. Não é um gibi Disney. Existem diferenças literárias dentro dos quadrinhos, assim como existem nos livros. Por isso que você não pode dizer que quadrinho é uma literatura, pode ser que você não possa dizer isso, mas ele continua sendo um instrumento de leitura e de instrução. E de estudo. Sim, com certeza. Então, existem essas nuances que devem ser levadas em consideração. Por isso que é muito importante mostrar que existe essa diversidade, para que se entenda que, não, quadrinho não é coisa de criança. Não é só coisa de criança, entendeu? Não, eu acho também, porque na verdade, pô, cara, eu tô aqui bolado agora, que eu tenho que comprar esses ônibus agora. Ferrou, você acabou com a minha vida, não sei por que eu te convidei pra live, não sei, tô arrependido já. É de presente, bebê. Porque para mim faz todo sentido fazer. Já tinha te falado, quando a gente se conheceu, eu falei, Jô, eu quero muito fazer uma timeline do Hellboy, mas ela é complicada de montar, ela não é fácil. Eu tô há meses olhando para ela e ela fica rindo da minha cara, essa timeline, sabe? Não é simples. O Omnibus resolve isso, sacou? Resolve isso e dá caminho para o leitor iniciante, que quer pegar e seguir. Porque, na verdade, o cara olha para a quantidade de títulos que vocês têm e fica assustado. Fala assim, pô, quero ler Hellboy, tem mais de 30, por onde é que eu começo? Entendeu? Sim.
E é uma puta literatura muito boa, cara. É, Muito boa. Eu gosto demais. E, cara, deixa eu pensar aqui. A gente já falou de Hellboy, a gente já falou de Tex, a gente já falou de Júlia, já falamos de Fantasma. Porra, lembrei de outra aqui que eu não li ainda, que um colega meu falou pra caramba pra eu ler. Slane. Ele falou que isso aqui é uma doideira muito legal. Cara, eu gosto muito mais de Slane do que de Conan. Slane é É muito mesmo? foda. Puta! Você não faz ideia. Assim, eu falo assim porque eu realmente gosto. Joana, você não gosta de Conan? Não é que eu não gosto de Conan. Mas assim, Conan eu gosto de coisas muito específicas. Entendeu? Por exemplo, a saga da Rainha da Costa Negra. E Nascido em Campo de Batalha. Pra mim, sensacional. Mas saiu disso, acabou. Slane, eu adoro. É muito bom. De qualquer forma. Eu tô pra ler, não li ainda não. Ele é diferente. Ele é um cara que ele pensa de uma forma muito diferente. O Slane se questiona o tempo inteiro. Ele é um bárbaro, mas ele é um bárbaro consciente. E assim, é muito legal, porque a história tem contrapontos, entendeu? E a arte interna é muito bonita. Olha só, galera. Olha o nível da arte. É muito bonito. É uma arte pintada linda. Sim. Eu não sei nem qual é esse estilo de pintura. Não sei se isso aqui é uma aquarela. E saiu Slane também na Heavy Metal, né? Isso aqui é muito louco. Aqui, olha só, cara. Que beleza. É muito legal, cara. É Muito muito legal. legal mesmo, cara. É impressionante isso. Mas, Jô, hoje você falaria quais são os principais, os carros-chefes da Mitos hoje de venda? É Ah, Tex, carro-chefe de venda. Tex é o primeiro. Em absoluto. mas Tex tem uma galera fielzaça, né, cara? Tex tem. Os malucos se vestem, eu vi foto dos caras vestidos de Tex. Eles fazem cosplay. Tex é assim, ele é um mercado muito fiel, é um mercado antigo, é um mercado tradicional e é um mercado de banca, né? Que a gente até deu uma sofrida com a pandemia também, porque quer ajustar tiragem e tudo mais, porque as bancas, as praças fecharam. Mas, cara, é um gibi que vende-se bem em banca, é um gibi que vende-se bem em livraria, é um gibi que vende-se bem em boteco, em mercado, em qualquer lugar. Tex tá em tudo. Ele é onipresente, quase, entendeu? Eu vou te falar que aqui no Rio eu vejo em banca Tex e de vez em quando Zago. Não vejo os outros. É. Existe isso, tem uma justificativa. Porque o número que a gente imprime dos outros personagens é realmente muito inferior ao que a gente imprime de Tex. Tá? A razão é de 10 a 20% da tiragem. Então é bem baixa. Eles Entendi. vendem, só que eles não vendem como Tex. Então, assim, hoje, se você pedisse para escolher um selo de melhor, que é o que leva adiante, é Bonelli. Bonelli hoje é responsável pela maior parte das vendas da editora. A gente fica contente porque é uma das coisas que a gente mais pretende investir e fomentar, né? Tanto é que o pessoal descobriu a capa da graphic novel da Júlia, que ela vai sair, vai ser em cores, em formato deluxe. Então, a gente está investindo em Bonelli porque é uma coisa que o pessoal gosta muito, é um negócio completamente enriquecedor e ele dá um retorno muito bom para a editora, né? Sim. Então, para nós é um dos melhores que tem. Nas outras partes de Gold Edition, a gente vai ter alguns lançamentos que a gente ainda está fechando, que vem agora para o segundo semestre. A gente conseguiu se reorganizar, teve que fazer uma coisa mais racional para poder fazer os lançamentos. Vai ter algumas surpresas também. A gente provavelmente vai conseguir trazer aquela proposta do Silver Edition, que é aquele formato um pouco mais em conta do quadrinho francês para a gente tentar popularizar ele no mercado. Então, tem Certo. a preocupação também de tentar injetar outras coisas em outros formatos para ver se a gente consegue também ampliar a nossa base de leitores. E sabe o que a gente está esquecendo? Você disse que tinha uma surpresa para a gente hoje aqui, que é você divulgar. Era bom divulgar logo, que de repente a gente abre um segundo bloco e continua batendo papo. Você que sabe, eu posso. Eu tô de boa. Vamos divulgar, então. A primeira é que a gente vai ajudar vocês a gastarem dinheiro. Que é o que essa mulher adora. Adora. Caixinha do Riquinho. Com certeza. Bom, o site está com promoção.
Os nossos italianos também estão com uma promoção bem bacana. E a gente fez um cupom de desconto especial para o Gárgula, óbvio, de mais Muito obrigado. 10% de desconto na compra. Ó, Então, até escrevi aí, galera. é o cupom Gárgula10, tudo junto. Vai lá no site, enche o seu carrinho de compra, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente vai poder continuar fazendo todas as coisas e eu vou poder continuar fazendo Júlia. E Eu aí, acho que eu vou comprar o Omnibus assim. e aí, no fim da compra, cupomzinho de desconto, Gárgula10, que vocês têm mais 10% de desconto. A segunda coisa é que, óbvio, vocês estão aqui guerreiros, até agora ouvindo a gente, não me suportam mais. O que saiu que vocês gostam tanto? Fantasmita, claro. Aquela coisa delícia que eu postei esses dias no IGTV da editora. Esse projeto gráfico tá muito gostoso, tá muito lindo. A gente manteve os originais, olha só. Que maneiro. Tem todo um estudo de cor em cima dele, tá muito bonito. Nós iremos sortear. Nós, aí, eu tomando conta do seu canal. Você vai sortear. Por favor, o canal é seu. Vamos sortear o fantasma do Dinha Paro. E ele não vai sozinho. Ele vai com duas coisas. Isso é que é maneiro. Mas fala rápido. Você quer falar rapidinho? Porque só, eu tenho que salvar essa live pra gente começar outra. Olha, só, galera, olha só, galera. Vai um anel da marca da caveira, que o pessoal tava achando que só ia com aquele. Esse daqui é raspa do tacho. E vai o outro, que é a marca da proteção. Então vão os dois anéis para vocês, certo? Então teremos promoção. Irado, irado. Ó, Jô, eu vou salvar então aqui a live, vou encerrar agora, salvo. A gente volta pro segundo bloco pra gente continuar batendo papo. Hoje ainda? Ué, claro! Tu não quer, não? Bora, vamos mais uns minutinhos. Galera, então me dá 3 minutos, eu vou encerrar, salvo e a gente volta. Já volta já.